tarde, pessoal. Boa tarde, nono ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do projeto Promova, o projeto municipal de valorização da aprendizagem. Eu sou a professora Gildileide Almeida e estarei com vocês aqui em mais uma aula da disciplina de Ciências, certo? E continuando o nosso componente curricular Terra e Universo. Hoje nós veremos, como se deu desde sempre a relação do homem com o céu, com as estrelas, com os astros de forma geral. Nesta aula, trabalharemos então a habilidade de relacionar diferentes leituras do céu e explicações sobre a origem da Terra, do Sol ou do Sistema Solar às necessidades de distintas culturas, como a agricultura, a caça, o mito, a orientação espacial e temporal, dentre outras. Ao final dessa aula, vocês deverão ser capazes de investigar como diferentes culturas se relacionam com o céu, reconhecendo que ele é fonte de diversidade de interpretações míticas, reconhecer as relações que os seres humanos estabelecem entre o céu e as alterações no ambiente imediato e como elas levaram à elaboração dos calendários, e reconhecer como o conhecimento astronômico permitiu a elaboração de ferramentas e soluções que propiciaram o avanço de algumas atividades humanas, como a agricultura e a caça. Desde sempre, o homem primitivo se interessou em observar os fenômenos à sua volta, a ocorrência dos fenômenos à sua volta, bem como tentar compreendê-los. Cada sociedade tem sua própria maneira de explicar sobre a origem do universo, do sistema solar e da Terra, que pode envolver símbolos, códigos e observações. As explicações das origens do universo fazem parte da cultura e da identidade de um povo, e por vezes se misturam às manifestações religiosas, que claro devemos respeitar todas, Então o homem, teve sempre essa segurança, de olhar para o céu e se guiar através dele, Afinal, a relativa regularidade como o céu se apresenta, se mostra ao ser humano desde os primórdios dos tempos, oferece segurança, E assim poderia ser tido como um bom referencial, para guias, nas caminhadas, nas grandes navegações. Então, de acordo com a mitologia, alguns povos, têm a sua forma de repassar sobre a origem do universo. Por exemplo, os povos indígenas da América do Norte, a exemplo dos navajos, Para os navajos, povo indígena da América do Norte, Tissorranomai era o deus Sol como forma humana, que carrega o Sol às costas todos os dias através do céu, descansando apenas à noite. Já para os aborígenes da Austrália, descrevem o começo da Terra como uma planície nua, onde tudo era escuro e sem vida. Já segundo a mitologia grega, no início havia um vazio, a ausência de tudo, chamado caos. Do caos surgiu Gaia, a Terra, algo existente e estável, o contrário do caos. Surgiram também Eros, que representa aí o impulso do universo, e uma série de outros elementos, como por exemplo Tártaro, que significava aí debaixo da terra, Hérbero, as trevas, Nix, a noite, Hemera, o dia, e entre outros. Essa observação do céu, e dos corpos celestes, para muitos povos antigos, os astros eram deuses ou símbolos das divindades, Atribuíram-lhes então influência sobre a vida na Terra, dando origem a seitas religiosas e ainda à astrologia. Desde a antiguidade, o homem percebeu que podia se utilizar das estrelas para orientar-se em suas viagens, e com a regularidade de ocorrências de vários fenômenos celestes, lhe permitiam marcar a passagem do tempo. Desde então, o céu vem sendo usado como mapa, como calendário e como relógio. Essas observações do céu e dos corpos celestes permitiram aí aos povos antigos a distinção entre as épocas de plantio e de colheita, Então, observando com frequência essas mudanças no céu, com que regularidade havia chuva, com que regularidade a seca persistia,
os povos antigos sabiam o mês exato, então, de plantio, né, dos seus produtos e de colheita. Algumas culturas antigas, né, como os maias, os chineses, os egípcios e os babilônios, foram capazes de elaborar complexos calendários baseados no movimento do Sol e outros astros. Muitos filósofos gregos, né, elaboraram modelos com o intuito de explicar o formato da Terra, as estações do ano, bem como os movimentos do Sol, da Lua e de outros planetas visíveis a olho nu. Os fenícios, por exemplo, eles observavam, estudavam o céu para que pudessem se deslocar, né, e desenvolver suas navegações na época, né? Os maias, né, determinavam as melhores épocas da colheita, né, e principalmente de acordo com o ciclo de Vênus. Uma das maneiras mais primitivas de orientação era realizada através da observação de astros e estrelas. As principais referências, né, eram o Sol, a Lua e as estrelas. Na época das grandes navegações, né, tal conhecimento do céu, que vinha se sofisticando cada vez mais, permitia aos navegantes desbravarem os oceanos. Então, os fenícios e os cretenses usavam-nas, né, dessas observações desde o século 25 a.C., né? E por volta do século 3 a.C., os egípcios elaboraram um calendário com a posição de 36 constelações e estrelas no céu ao longo do ano. Assim, bastava medir a altura, né, de uma estrela catalogada, né, eles tinham um instrumento para isso, para estimar a posição da Terra. Então, eles saíam, né, em longas viagens, nessas navegações, e utilizavam-se de um instrumento, né, chamado de astrolábio, que media então a distância de uma estrela para outra. Com isso, né, de acordo com os habitantes, né, os tripulantes dessas navegações, eles podiam identificar a que posição, né, eles estavam do planeta, em que altitude também, e assim poderia chegar ao destino correto. O norte, né, dos marinheiros era determinado a partir de estrelas como a Polar, certo? Localizada aí na constelação Ursa Menor. Então, essa estrela polar, ela está perto do Polo Norte e localizada na constelação da Ursa Menor, né? Serviu aí como guia para os viajantes localizarem o norte, né? Especialmente na ausência de bússolas, né? Apenas de dia, o Sol funcionava como referência. Quando o céu estava nublado nos mares do norte, os escandinavos observavam as aves migratórias para fazer suas rotas. No Oceano Índico, né, as monções serviam como orientação, já que sopram na mesma direção o ano inteiro. Navegadores portugueses, né, descobriram também em suas viagens que o alinhamento de duas estrelas, as guardas 2, né, da cruz 3, sempre apontavam na mesma direção do polo celeste, auxiliando na localização do ponto cardeal sul e na medida de latitude. Desde então, né, essas estrelas tornaram-se fundamentais para aqueles que enfrentavam os mares do sul do Equador. Essa nova estrela trata-se, na realidade, de uma constelação, o Cruzeiro do Sul, né, que, segundo Camões, tal constelação, não vista de outra gente, fora identificada pela primeira vez pelos marinheiros portugueses. Certo? Então, durante o ano, nós percebemos o Cruzeiro do Sul em diferentes posições, né, com relação ao observador terrestre. No entanto, ela sempre se mantém a mesma posição com relação às demais constelações, né? Esse Cruzeiro do Sul, apenas os habitantes do hemisfério sul, tais como nós aqui no Brasil, é que podemos observar o Cruzeiro do Sul. Então, o Brasil, o Peru, a Bolívia, a Argentina são os únicos países, né, claro, os demais que fazem parte do hemisfério sul, que podem, né, observar o Cruzeiro do Sul. Né? Já os países localizados no hemisfério norte, né, como Portugal, México, Rússia, eles não conseguem observar essa constelação, né, o Cruzeiro do Sul. Então, o Cruzeiro do Sul, ele integrava, né, a constelação de Centauro, porém, ele foi separada, né, dessa constelação em razão de suas características próprias, né, como a sua disposição
né, ao céu e o brilho intenso. Essa constelação ela apresenta então, né, seus braços, né, são formados por 4 estrelas de primeira grandeza, catalogada, né, por Ptolomeu. O Cruzeiro do Sul é um excelente relógio, pois a linha formada por suas estrelas Alfa e Gama, né, que são os seus braços mais extensos, giram em torno do polo em aproximadamente 24 horas. Esse braço mais extenso serve também para identificar o Polo Sul, né, situado a uma distância de 3,5 vezes, né, a longitude da própria constelação. Né? Então, a disposição com que essa constelação se apresentava, né, se apresenta, aliás, né, e o brilho intenso de suas estrelas chamavam a atenção dos navegantes, né, da época. Então, essa estrela ela compunha, né, essa constelação ela compunha de 5 estrelas, né, que são elas: a estrela de Magalhães, né, ou a Crux, é a mais brilhante, localizada na parte inferior do braço mais extenso da cruz. Temos também a estrela chamada Mimosa, né, a segunda mais brilhante, localizada em um dos lados do braço menor da cruz. Temos a estrela pálida, né, que recebe esse nome por ser a estrela menos brilhante da cruz e compõe um dos lados do braço menor da cruz. Temos também a rubídia, né, que possui uma coloração avermelhada, representa a parte superior do braço maior da cruz. E temos também a intrometida, né, é a 5ª estrela do Cruzeiro do Sul, né, e recebe essa denominação por não integrar a formação da cruz, mas não deixa de ser importante, né, pois a sua presença, né, facilita a localização de toda a constelação. No Brasil, a formação do Cruzeiro do Sul está presente, né, no escudo republicano da bandeira do Brasil e nomeia a ordem militar mais importante do país, além de ser representada na bandeira do estado do Paraná e nomear uma cidade do Acre, como também um time de futebol de Minas Gerais, o Cruzeiro. E agora o que dizem, né, os astros, a relação entre os astros e a agricultura, certo? Com a identificação de padrões, né, para predizer as estações do ano, bem como as melhores épocas para o plantio e a colheita, o estudo dos astros possibilitou aí grandes avanços para a humanidade. Os povos indígenas, né, brasileiros, da mesma forma que outros povos, imaginavam aí figuras no céu ao olhar para as estrelas. Então, cada cultura tem as suas próprias constelações. No ano de 140, o astrônomo egípcio Ptolomeu determinou pela primeira vez o zodíaco, né? O zodíaco é uma faixa imaginária que designa aí a criação do sistema solar e é formado por constelações zodiacais. Em 1930, o céu estrelado foi dividido de forma geométrica em 88 constelações, a fim de facilitar suas identificações. Algumas que já eram conhecidas desde a antiguidade preservaram os nomes dados pelos antigos. No Brasil, a constelação mais popular é a constelação de Órion, né, ou parte dela, mais conhecida, né, popularmente como as Três Marias. As Três Marias representam aí o centro dessa constelação e ao localizá-las se pode facilmente localizar toda a constelação. A periodicidade, né, do zodíaco, também conhecida aí como ciclo de animais, fora muito útil, né, aos camponeses cuja sobrevivência dependia inteiramente de suas colheitas e, portanto, do melhor momento para cultivar suas plantações. Né? Hoje, né, o homem sabe, através de todas essas observações, né, qual o melhor mês de se plantar seu milho, seu feijão, né? Que tempo esse produto, né, essa semente vai levar para gerar, crescer, né, reproduzir. E, claro, a época certa da colheita, né, onde não haja aí perca de nenhuma de seus produtos. Os povos de várias civilizações observavam que, na época em que suas terras áridas eram atacadas, aliás, por pragas de escorpião, um determinado conjunto de estrelas surgia no céu. Na imaginação deles, tratava-se de um grande escorpião celeste. Baseado no surgimento da constelação de Escorpião, os povos mesopotâmicos previam a época da seca. Então, ao observar nessa constelação em forma de escorpião, para os povos
dessa localidade, né, da Mesopotâmia, indicava ali que haveria um período de seca. Já a chegada de Touro, né, em algumas partes do hemisfério norte, por exemplo, marcava a chegada das chuvas, indicando aí ações para o plantio, além de auxiliarem na contagem dos anos, junto com outras regularidades, como a repetição das 4 estações, as fases da Lua, os solstícios e entre outros. Agora, como os astros, né, eles puderam auxiliar na produção, né, na construção dos calendários. Tem início com a necessidade, né, de organizar o tempo, de registrar a evolução, bem como de comemorar datas fixas, né? Em geral, os calendários se baseiam nos ciclos do Sol e da Lua, ou do Sol ou da Lua, né, que são os objetos celestes que mais chamam a atenção do homem. Existem algumas exceções, como o calendário dos maias, né, que além da Lua e do Sol baseava-se também no planeta Vênus. Há 4.000 anos, na Babilônia, havia um calendário com um ano de 12 meses lunares, que se alternava entre 29 e 30 dias, num total de 354 dias. Os egípcios, inicialmente, fizeram um calendário baseado nos ciclos lunares, mas depois notaram que quando o Sol se aproxima da estrela do Cão, estavam próximos do Nilo inundar, né? Então notaram que isso acontecia em ciclos de 365 dias. Com base nesse conhecimento, eles fizeram um calendário com um ano de 365 dias, possivelmente inaugurado em 4.236 a.C. Essa é a primeira data registrada na história de origem no calendário. Há 5.000 anos, né, os sumérios tinham um calendário bem parecido com o nosso, com um ano dividido em 12 meses de 30 dias, né, o dia em 12 períodos e cada um desses períodos em 30 partes. Na Europa, há 20.000 anos, caçadores escavavam, né, pequenos orifícios e riscavam traços em pedaços de ossos e madeiras, possivelmente contando os dias entre fases da Lua. Já os chineses, né, previam os eclipses, pois conheciam a sua periodicidade. Usavam um calendário de 365 dias. Esses chineses, né, acabaram deixando aí registros, né, de anotações precisas de cometas, meteoros e meteoritos desde 700 a.C. Mais tarde, também observaram as estrelas, que agora chamamos de novas, né, ou supernovas. Com isso, determinaram o período de lunação, né, o mês sinódico, o período do movimento do Sol, o ano trópico, a inclinação da trajetória anual do Sol pela eclíptica, e conheciam o fato de que a velocidade da Lua em seu movimento ao redor da Terra era variável. Através disso, podiam prever eclipses e também verificaram que os planetas são encontrados sempre numa mesma região do céu. Criaram várias constelações, sendo que a maioria delas representavam figuras de animais, né? Daí surgiu o zodíaco, que significa círculo de animais. Os próprios animais, né, reconhecem aí situações envolvendo os astros. As abelhas, por exemplo, né, têm um método excelente, né, de navegação baseado na posição do Sol, né? Se orientam tendo o Sol como referência e utilizam essa mesma orientação, nesse mesmo sistema, para orientar suas companheiras em relação às fontes de alimento, né, recém-descobertas. As aves migratórias, né, ao notar que o alimento está escasseando, não saem voando em qualquer direção para procurar mais, né? Elas rumam diretamente para o hemisfério oposto, para onde o Sol está se deslocando. Os leões, por exemplo, né, eles matam mais na época de lua cheia. Isso porque as primeiras noites, né, uma semana após a lua cheia, as primeiras noites são mais escuras, né, e os leões estão mais famintos. Algumas delas, né, das aves migratórias, parecem usar constelações para se orientar à noite em suas viagens transcontinentais. Algumas espécies, né, de morcegos atacam menos na lua cheia. Algumas espécies de corais, né, reproduzem em uma noite específica de dezembro. Escorpiões, né, brilham de acordo com a intensidade da lua, né? Isso tudo se intensifica, né, e comprova-se a relação que existe entre o homem e os astros, né? A janela de tempo também para o plantio era estreita, né? Se feito muito cedo, geadas inesperadas poderiam queimar as plantinhas.
Se feitas muito tarde, o inverno chegava antes dos grãos terem amadurecido. O mesmo valia para a gestação humana em animal, né, pois muitos grupos faziam peregrinações anuais entre o refúgio do inverno e os campos de caça e pastagem de verão. Uma gravidez, né, que chegasse ao final justamente na época de migração era um problema e a concepção precisava ser planejada com muita antecedência. Já a relação dos astros, né, com as crenças populares. A maioria dos povos antigos, né, dos antigos mitos indígenas sobre o fenômeno conhecido, né, como pororoca, que traz aí uma grande onda do mar para os rios volumosos da Amazônia, mostra que ele ocorre perto da lua cheia e da lua nova, né? Hoje, comprovado cientificamente, né, mas muito antes já eram vistos, né, e identificados pelos antigos indígenas, demonstrando aí o conhecimento por esses povos da relação entre os mares e as fases da Lua. Esses fatos mostraram que muito antes da teoria de Galileu, no qual não se considerava a Lua, os indígenas que habitavam o Brasil já sabiam que ela é a principal causadora das marés. Então, assim como nós, né, os animais também são influenciados pela energia dos signos e dos planetas, né? Certos animais se acasalam apenas em determinada fase lunar e assim, com o luar, podem influenciar os horários de predadores, de presas, também podem mudar alguns comportamentos de acasalamento. Por exemplo, né, certas espécies de texugos, eles marcam territórios com frequência maior durante a lua nova. No período de lua cheia, o hábito ocorre bem menos. Uma possível explicação para isso é que os rituais de acasalamento de texugos são longos. Então, acasalamento no brilho de uma lua cheia, né, colocaria os texugos que estão copulando em perigo. Em consequência, né, esses texugos ficam mais calmos durante noites brilhantes e são mais ativos ao longo de outras fases da lua. Outro exemplo, né, os tatus bolas, né, de jardim, cavam furos maiores no período de lua cheia. Uma explicação é a atividade de rapina, aumentada quando a lua ilumina, né, o céu da noite, causando aí mais riscos para os tatus bolas que não se esconderem direito, né, nesse período. Certas espécies de coruja tornam-se mais ativas durante a lua cheia, em suas chamadas de acasalamento e mostrando suas penas para potenciais companheiros. As penas das corujas podem ser mais visíveis à luz de uma lua mais brilhante. Então, pessoal, pelo fato de a lua estar tão intimamente ligada à vida na Terra, é difícil saber o que é afetado apenas pela luz da lua e o que é afetado por outros adicionais, mas sua influência é negável, né? Então, por que mais haveria, né, tantas músicas sobre isso, né? A lua e eu, né? E tantos outros. Então, nós ficamos por aqui. Muito obrigada e até a próxima aula.